Olá, o programa Agricultura Alto Vale começa agora e nesta edição nós preparamos para você. Segurança alimentar, Santa Catarina lidera ranking da modalidade. Tem caso curioso que vem lá de Pouso Redondo, enviado pelo nosso telespectador. Vamos mostrar um mel diferente produzido em Bom Retiro, na Serra, que tem conquistado cada vez mais o paladar de moradores do Brasil e principalmente da Alemanha. Você vai ver os cuidados que o morador de Apiúna tem com as samambaias, que roubam a cena na casa dele. Se aproxime no sofá e vem comigo porque o programa Agricultura Alto Vale está só começando. Olá, que bom encontrar você aqui na tela da TV. Você que acompanha o nosso programa Agricultura Alto Vale e também pelas nossas redes sociais, obrigado pelo carinho de sua audiência. Os estudantes da rede estadual de Santa Catarina estão sendo estimulados a pensar sobre a alimentação escolar dentro e fora da escola. A Secretaria de Estado da Educação, pensando em inspirar essa reflexão e a prática diária da alimentação saudável, disponibiliza cardápios variados e balanceados. A alimentação escolar é toda planejada com base também no princípio do Guia Alimentar da População Brasileira. Então, priorizam-se alimentos minimamente processados, de preferência alimentos in natura. É muito importante para que ele tenha não só saciação da fome, né, como um bom rendimento escolar e também que priorize a saúde como um todo, né, para que ele saia daqui bem nutrido com atendimento das suas necessidades energéticas diárias e também dos nutrientes que são essenciais para uma vida alegre, né, e disposta durante a sua vida e durante o seu crescimento e desenvolvimento. Todo cardápio tem uma fruta, todo cardápio é priorizado um tanto de proteína, todo cardápio ele é feito conforme a necessidade alimentar da idade do aluno. Os alimentos são escolhidos de acordo também com a cultura alimentar, incluindo alimentos típicos da região atendida, como o que acontece nas comunidades indígenas ou quilombolas, por exemplo. As porções oferecidas são diferenciadas por faixa etária dos estudantes, conforme suas necessidades nutricionais diárias. Muitos alunos não têm a oportunidade de comer em casa, ou não têm a variedade, ou muitas vezes não conhece mesmo o tipo de comida. E na escola eles têm a oportunidade. Na escola é bem variado o cardápio, então não existe uma monotonia alimentar na escola. Teve uma menina, por exemplo, que ela não gostava de beterraba. Eu falei, mas pega uma, se tu não gostar não tem problema. Daí ela foi lá, pegou uma, experimentou e falou, mas sabe que eu gostei, Nutri? Vou pegar mais. Então, assim, a gente consegue fazer esse trabalho. É um trabalho de formiguinha, mas a gente consegue fazer esse trabalho aos pouquinhos que vai fazendo bastante diferença. As ações são desenvolvidas de forma multidisciplinar por meio de uma série de práticas de educação alimentar e nutricional e seguindo as recomendações do Programa Nacional de Alimentação Escolar. Todos os professores têm um suporte também de nós nutricionistas para que se façam estratégias, atividades que envolvam educação alimentar e nutricional. Então, a educação alimentar e nutricional, ela também pode ser trabalhada e é trabalhada em diversos projetos dentro das salas de aula e dentro das diversas disciplinas que os alunos têm na escola. Então, aqui alguns projetos já são desenvolvidos, né, utilizando, por exemplo, a horta que tem dentro da escola, né, que é um espaço pedagógico também, assim como outros projetos que professores de diversas disciplinas podem desenvolver. Então, temos o apoio também dos professores. E o estado tem a maior proporção de domicílios em situação de segurança alimentar no país. Os resultados da modalidade de segurança alimentar foram divulgados pelo IBGE em outubro. O estado ocupa o topo do ranking de segurança alimentar no país, apresentando uma proporção de 90,6% de domicílios nessa condição. O Espírito Santo conquistou o segundo melhor resultado, com 86,5%, enquanto o Rio Grande do Sul ficou em terceiro, com 85,2%. O Paraná, outro estado do Sul, ficou em quarto e Goiás foi o quinto.
O IBGE considera em insegurança alimentar domicílios onde nos últimos 3 meses moradores relataram preocupação ou restrição alimentar por faltar recursos. Em suma, as situações incluem medo de faltar alimento, falta de comida, alimentação inadequada ou restrita por falta de dinheiro. O IBGE classifica a insegurança alimentar como leve, moderada ou grave, conforme a restrição observada na qualidade e quantidade de alimentos consumidos no domicílio. E o Sicoob e o Sebrae se uniram para impulsionar os negócios. É o movimento de apoio ao empresário brasileiro. Para evidenciar a importância do crédito especial do FAMP, fomos conhecer a trajetória de um cooperado do Sicoob Alto Vale que investiu na melhoria das embalagens e, olha só, está conquistando novos mercados. Confira! A empresa, na verdade, ela começou em 2005. Meus pais, eles tinham uma fábrica de pão aqui, enfim, fazendo pão no forninho de casa, vendendo um para minha avó, um para a vizinha, foi crescendo, fazendo aquele porta a porta. Só que entre altos e baixos, eles decidiram sair um pouco dessa linha de pão justamente porque ela vem ficando muito complicada. Por conta de validade, empresas muito grandes entrando e, enfim, validade de 70, 80 dias e o pão caseiro ele vai perdendo muito espaço, principalmente com o público muito novo. E meu pai, ele resolveu ir atrás de um novo produto. Nisso ele teve a ideia de fazer massa de rosca, ir nos mercados, assar no forno do mercado e vender para o pessoal ela fresquinha. Entre produtos e produtos, a gente chegou nesse final que a gente tem hoje. Hoje a gente tem 3 produtos, que é a massa pronta de rosca de polvilho tradicional, a de chocolate e a de bacon. A gente vende num formato de bisnaga, focando sempre no consumidor final. O foco desse último crédito foi investimento em embalagem. Como a embalagem por si só, ela completa, ao invés de ser somente aquela etiqueta, que é algo mais simples, etc., a embalagem por si só completa, por mais que ela por unidade não seja cara, mas o investimento inicial dela é muito alto. Por conta disso, a gente foi atrás de um crédito para profissionalizar o produto, pensando em entrar em mais mercados, mais redes, agilizar a produção e etc. Esse foi o intuito do nosso investimento. Quando o Victor nos procurou solicitando essa linha de crédito, a gente buscou o melhor negócio para ele. Então foi feito ali quase que uma entrevista com ele, perguntando qual que é a necessidade, qual o tipo de investimento, porque o Sicoob hoje conta com diversas linhas de crédito, né, para estar atendendo o associado. Então nessa situação ali, a gente tinha a oportunidade de estar trabalhando com o fundo garantidor do FAMP, onde traz uma linha mais atrativa, traz um crédito onde ele conseguiu fazer o investimento na sua empresa sem ter que estar financiando algo diferente e tudo mais, né? Então o FAMP, ele é muito importante para os portes micro e pequeno, porque ele funciona como um avalista. Então muitos negócios não têm uma garantia ou patrimônio para dar para o banco para poder usufruir de uma linha de crédito. Então o FAMP funciona com o aval do Sebrae. Então tem até 80% de garantia para conseguir o crédito. E Santa Catarina fortalece o projeto de incentivo ao cultivo de sorgo para a produção de ração animal. Já está aberto em operação o programa de incentivo ao plantio de sorgo granífero, no programa Terra Boa 2025-2026. Ele visa atender o agricultor catarinense com o intuito de introduzir essa cultura e nós sermos mais autossuficientes na produção de grãos, garantindo alimentação para a nossa cadeia de proteína animal, de aves, suínos, da nossa bacia leiteira e assim por diante. Então é um programa muito importante, é inovador. Nós estamos incentivando, dando subsídio de até R$ 750 por hectare para o agricultor que se cadastrar, procurando a rede da FECOAGRO, das casas agropecuárias e também das casas agropecuárias conveniadas. É mais um programa do governo de Santa Catarina, do governo Jorginho Melo, estendendo a mão o apoio à cadeia produtiva de Santa Catarina na autossuficiência e na maior produção de grãos. E olha só esse caso curioso que vem lá da Serra Grande, em Pouso Redondo. Quem enviou o vídeo para a gente foi a dona Neuza e o seu Haroldo Dobrats. Eles são telespectadores do programa Agricultura Alto Vale. Olá, amigos do Agricultura Alto Vale. Resolvi gravar esse pequeno vídeo para mostrar a vocês que aqui em nossa propriedade, um pé de banana resolveu produzir um cacho de banana de uma forma, digamos que um tanto diferente do que o normal. Vejam só,
Mesmo sem estar ativo o pé de banana, ele resolveu produzir um cacho. Essa banana é de uma qualidade chamada petiça. Muitas pessoas podem dizer que não é novidade para eles, mas para mim e para o meu esposo aqui em nossa propriedade, sim, é uma grande novidade da natureza. Mas vocês acham que foi apenas esse pé que produziu? Não. Tem um outro pé que resolveu produzir da mesma forma. E vejam só, que mesmo os pés mais velhos não são de dar muito alto. Essa banana petiça, ela é comestível e é muito boa. Vou mostrar para vocês o outro pé que resolveu produzir um cacho da mesma forma que o outro. Vejam só, mesmo sem estar ativo, resolveu produzir também, olha. É ou não é um fato bem curioso? Muito bacana, hein? Um abraço para a dona Neuza e o seu Haroldo. E um produto destaque de Bom Retiro tem conquistado o paladar de pessoas em todo o mundo, principalmente na Alemanha. É o mel melato de Bracatinga. Cada vez mais os brasileiros estão descobrindo as vantagens de consumir mel no dia a dia. Por isso a gente foi até Bom Retiro, na Serra do Estado, para mostrar um produto que se tornou um destaque internacional. É o mel melato de Bracatinga. Ele tem essa cor mais escura e chegava até a ser descartado, mas isso vem mudando nos últimos 10 anos. A Samantha conta que a forma como ele é produzido é diferente. Existe a árvore da Bracatinga, que é aqui das regiões altas e frias, a cochonilha, que é um inseto sugador que se associa à árvore, que fica no tronco. Então essa cochonilha suga a seiva da árvore, o produto mais nobre da planta, e libera uns exudatos, uns fiozinhos açucarados que ficam no tronco, que é o que a abelha coleta para fazer o mel melato de Bracatinga. Então esse mel veio do produto mais nobre da planta, a seiva, passou pelo trato digestivo da cochonilha e depois da abelha. É como se as moléculas de açúcares foram sendo quebradas. O mel melato de Bracatinga é especial porque ele é produzido apenas em algumas regiões do país a cada 2 anos e ainda com as condições ideais. E é por tudo isso que Bom Retiro é um destaque nacional. É um mel de indicação geográfica que a gente fala. O que isso quer dizer? Ele precisa de condições ambientais para existir. Ele precisa de altitude, certo? E ele precisa de frio. Mas não quer dizer que tendo isso vai existir. Por exemplo, eu tenho a Bracatinga aqui em Vacaria. Em Vacaria já não dá. Então ele precisa dessas condições bem particulares onde a cochonilha vai existir. Então parte do Paraná, parte do Rio Grande e parte de Santa Catarina. Aqui em Santa Catarina é o maior polo de produção e Bom Retiro é um dos maiores produtores de mel melato de Bracatinga. Temos produtores muito fortes, eu sou pequena, né? Eu tenho minhas 72 colmeias, mas a gente tem produtor de mais de 1000 caixas que as grandes empresas vêm comprar aqui e levam para fora e ganham um prêmio de melhor mel do mundo com o nosso mel de Bom Retiro. O Juveniano, ou Bijula, como é conhecido em Bom Retiro, trabalha com apicultura há 20 anos. Ele contou que o mel melato de Bracatinga tem ajudado a aumentar as vendas, além de ter um preço melhor, chegando ao dobro do mel comum. Não, a procura hoje está bem grande, na verdade é um dos anos, dos últimos 4, 5 anos, a procura maior está sendo agora. E hoje em dia o pessoal já procura pela qualidade e daí o preço, e como é que se diz, ele demora 2 anos para a gente colher, sabe? E daí o pessoal vem procurar, tá bem falado já, antigamente não era comentado tanto, sabe? Hoje já é comentado mais, daí o pessoal vem procurar mais pelo melato mesmo da Bracatinga. O nome, como é que se diz, tá na boca do povo já. Antigamente a gente não tinha a venda para o melato, a gente descartava, fazia cachaça, a indústria não queria o mel. Hoje em dia a procura é maior, o preço está bem melhor. E essa procura aumentou bastante graças ao consumo na Alemanha. A partir de 2015 foi uma virada de chave. Meu pai conta que antigamente eles jogavam esse mel fora porque ele não tinha valor, o mel preto não tinha valor. E aí os alemães começaram a consumir esse mel, fazer estudos e descobriram os potenciais medicinais desse mel. Aí em 2015 foi uma virada de chave, agora esse mel passou a ter valor. Mas infelizmente as pessoas ainda não conhecem esse produto.
E foi através de pesquisas que foram descobertas as vantagens de consumir esse mel. Por isso que esse mel tem propriedades medicinais. Ele é expectorante, ele é probiótico, ele tem ação anti-inflamatória, tem baixo teor de açúcar, baixo índice glicêmico, ou seja, diabéticos podem consumir esse mel. Então, assim, esse mel é muito especial e ele é o gostinho da serra. Além disso, esse mel e outros produtos ajudam a divulgar o potencial de Bom Retiro para todo o mundo. Bom Retiro ele tem um grande potencial turístico, em especial nessa questão dos turismos de experiência. É o que a gente tem valorizado muito hoje. Quando a gente fala de experiência, é importante valorizar os produtos de IG, né, de indicação geográfica, que é o caso do mel melato de Bracatinga, o queijo artesanal serrano e os vinhos de altitude. Então, Bom Retiro tem esse diferencial por possuir dentro do seu território 3 produtos de indicação geográfica. Um produto de indicação geográfica é um produto que ele traz a essência daquele lugar, né, o sabor exclusivo daquele lugar. Então, quando alguém vem para Bom Retiro, tem uma experiência numa vinícola, a experiência na queijaria do queijo artesanal serrano ou do mel melato de Bracatinga, ela tem o sabor, a essência de Bom Retiro. E esse mel especial também ajuda na economia do município e no sustento de muitas famílias. A Samanta, por exemplo, criou alguns produtos que são vendidos pela internet. O meu foco é qualidade e não quantidade. Eu tentei agregar valor aos produtos. Como eu descobri que esse mel melato de Bracatinga ele tem esse potencial medicinal, expectorante, eu criei alguns produtos. Aí eu tenho produtos diferenciados. Eu tenho esse mel com própolis e guaco, esse mel com nibs de cacau. Então eu agreguei valor, certo? Para eu ter um mercado melhor. E o mel, ele tem a vantagem de não ser perecível. Uma coisa é eu colher alface e ter que vender alface. Outra coisa é eu colher o mel, botar num potinho, eu tenho produto de prateleira. Eu consigo vender o ano todo. Se você quer comprar os produtos da Samanta, é só entrar no Insta ou no site da Polinise. Também é possível conhecer essa propriedade e outros pontos turísticos do município através da Ecotrilhas Serra Catarinense. E ao passar pela área central de Apiúna, nossa equipe se deparou com algumas samambaias que roubam a cena em frente a uma casa. O morador cuida delas com o maior capricho, olha só. É impossível passar por aqui sem reparar na beleza delas. De longe, as samambaias atraem a atenção e se destacam em frente a esta casa, na área central de Apiúna. Muita gente para ver de perto. São plantas viçosas que dão aquele toque especial e complementam o cenário do jardim. A longa folhagem chega a tocar o chão. Quem cuida delas com o maior capricho é o seu Osvaldo, que se mudou do interior para a cidade há alguns anos. Elas estão aqui uns 18 anos mais ou menos já. É que eu trouxe do interior e daí eu deixei minha jogada ali, depois eu comecei a cultivar elas de novo e coloquei elas aqui e estão aqui já há uns 18 anos, mais ou menos. Elas realmente roubam a cena e para ficarem assim tão bonitas, o seu Osvaldo tem um método de cultivo e compartilhou com a gente. Ele disse que usa um adubo comum, desses indicados para qualquer planta e que se encontra em floriculturas e lojas agrícolas. O cuidado delas é bastante água, molhar, um dia sim, um dia não. E adubar elas, né? A minha adubação é colocar o adubo dentro de uma vasilha, dentro de um balde e deixar o adubo de molho e cada 15 dias eu pego daquela água e coloco nas plantas, né? Antes de molhar, coloco a água, depois eu molho elas, né? Bastante água, elas querem bastante água. Se nota que quando bem cuidadas, as samambaias têm vida longa. Aqui as plantas estão em um ambiente ideal para crescerem saudáveis, já que o excesso de sol pode prejudicá-las. Este biólogo traz algumas dicas para quem quer ter plantas bonitas como as do seu Osvaldo. A samambaia de metro é uma planta que requer ambiente semi-sombreado ou sombreado. Então elas se desenvolvem muito bem em garagens, em varandas, ambientes que não têm sol direto, exposição ao sol. A gente tem que manter a planta úmida, mas ela não pode ter excesso de água, ela não pode ficar afogada. Então esse é um detalhe importante. Para isso, o vaso influencia, porque ele vai reter essa umidade, e o substrato, a terra, o solo onde essa planta está, ele vai determinar esse acúmulo ou não. Claro que o vaso também, né? Se ele for fechado, ele vai acumular água, isso é um problema.
mas vasos que têm porosidade ou que são abertos, então o substrato é um outro fator determinante. Substratos ricos em matéria orgânica naturalmente são bem drenados, mantêm a umidade e fazem essa drenagem. Então tenham cuidado com essa questão do solo onde a samambaia está plantada. Hoje as agropecuárias, essas lojas que trabalham, né, com plantas já têm toda uma tecnologia de solos certos para esses cultivos, né? Mas o solo tem que reter a umidade e não pode concentrar então água e tem que ser rico em matéria orgânica. Esse é um detalhe importante. São detalhes simples, mas que fazem diferencial para que você tenha, no caso dessa espécie, aquelas samambaias passando de 2 metros muitas vezes, né? Plantas lindas e muito vigorosas. Para o seu Oswaldo, o cultivo das plantas é uma terapia. E se depender dos cuidados dele, as samambaias continuarão exibindo todo o potencial. Uma diversão para mim, né? Dia da minha folga, fazer esse trabalho. A planta é vida, né? As pessoas passam, olham, né? Acham lindo, né? Bem cuidado. Quando que eu puder, vou continuar cultivando. Que história sensacional! O programa Agricultura Alto Vale fica por aqui. A gente lembra que todas as reportagens estão disponíveis em nossas redes sociais. Dá para curtir, comentar e compartilhar. A gente se encontra na próxima semana. Um grande abraço e cuide-se bem!